Meus queridos e amados irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor que em tudo te vá bem, que este vídeo te encontre bem. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de vida que nos é otorgada pelo Senhor em poder nos reunir, como sempre, semanalmente, assim temos feito, com o propósito de abordarmos uma lição. Desta lição produzida pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, subordinada ao tema neste segundo trimestre do ano, a carreira que nos está proposta. Sempre, pela graça de Deus, temos abordado uma das lições e caminhando para o final desta mesma matéria, temos aqui a lição de número 9, que será entregue no dia 2 de junho de 2024, subordinada ao tema Resistindo à Tentação no Caminho. Louvamos a Deus por este tema tão necessário e pertinente como os demais. Para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que cremos no Senhor, está prestes a se findar, culminando com o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nada melhor que falar sobre temas essenciais e sensíveis, por ser essenciais, são sensíveis à nossa compreensão de como nos portar no caminho, a fim de termos êxito e louvor em toda esta empreitada espiritual. O texto de ouro, o texto áureo desta lição, está em Mateus capítulo 26, verso 41. Nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática parece ser um pouco simples, porém aqui o pastor comentarista desta lição, o pastor Osiel Gomes, não buscou ser prolixo, porque não é necessário a extração deste texto, a suma deste texto, quando ele disse, no lugar de ceder à tentação é melhor triunfar sobre ela, ele ressalta-nos o segredo para se resistir à tentação no caminho. E qual é o segredo? Apenas uma questão de escolha. Você escolhe em seu pensamento, em seu entendimento, o que lhe é melhor, ponderando acerca do caminho, o que lhe convém, o que não lhe convém, você chega à melhor escolha. E a melhor escolha é sempre aquela que é amparada pela palavra de Deus. Aquilo que está pautado na palavra de Deus, esta sim é a melhor escolha. Não é a mais favorável à carne, isso veremos ao longo da lição, não é a mais favorável para uma vida cômoda, uma vida sem dores, uma vida livre de quaisquer ônus, ou seja, perca, pesar, dificuldade. Não. As escolhas bíblicas, toda a escolha que é pautada pela palavra de Deus, vai te inclinar para o porvir, nunca para as coisas daqui, sempre para as coisas eternas, nunca para as que são momentâneas. Vez ou outra o Senhor nos trará algum oásis, vamos falar assim. Vez ou outra o Senhor nos fará parar em algum local para recompor as nossas forças, mas devemos, como o povo de Israel, teve esta lição, nós devemos nos manter com a mesma lição. A lição de que enquanto não chegarmos na nova Canaã, o nosso destino final, não devemos nos deter aqui. Amém? Portanto, esta é a mensagem contida nesta verdade prática. Verdade prática, poucas palavras, porém uma mensagem poderosa que podemos pelo Espírito arrazoar, pensar, meditar e assim tirar a lição preciosa preparada para nós por Deus. A leitura bíblica em classe, quero pedir aos irmãos que quando estiverem ante a sua sala de aula mais uma vez, repassem esta leitura, pois nela estão contidas muitas chaves necessárias para o nosso entendimento acerca deste assunto
resistir à tentação, pois aprenderemos com o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto mesmo, o caminho que hoje Ele nos conduz, o caminho que hoje Ele nos leva, é um caminho que Ele já passou. Isso é interessante por demais. Ele não nos conduz por um caminho que Ele não trilhou, né? Isto veremos muito bem na a última tentativa de Satanás em fazer com que Jesus pervertesse o propósito primário. Isto vai estar bem claro, né, através desta leitura bíblica. Amém? Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso de número 11. Poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A tentação de Jesus. Sim, até o nosso mestre passou por este caminho. Esta ferramenta chamada tentação foi aplicada também ao Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque o golpe foi desferido, mas o nosso Jesus, por meio da palavra, o interceptou e invalidou a ferramenta do inferno, nos dando exemplo de que, como ele venceu, nós, seus servos, também venceremos por sua graça. Amém? Adentremos na introdução com a seguinte assertiva: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Isto é inegável, isto é fato. Não é para uns, é para todos. Não importa aonde você está, sem uma posição socialmente elevada ou inferiormente, não importa. Não importa a sua cor, não importa a sua aparência, não importa o seu estado, não importa. Todos passarão por esta mesma ferramenta. E veremos o porquê ainda neste primeiro tópico, em que estaremos falando sobre a tentação em sua esfera humana. Primeiro subtópico do primeiro tópico: conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. Observe isso. A primeira é massá, que significa teste e prova. Você vê lá em Deuteronômio 4:34, né? A segunda e a terceira palavra, elas já estão no Novo Testamento. Serão vistas, ou melhor, exploradas no Novo Testamento. A primeira é peirasmos. Peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E a segunda é peiradzor. Peiradzor, testar, submeter à prova. Gálatas 6, verso 6, Gálatas 6, verso 1, né? Apocalipse 2, verso 2 e 10. Ocorrendo aproximadamente 36 vezes. A primeira, peirasmos, 25,
e a segunda, peirazo, 36 vezes, ainda no Novo Testamento. Tá bom? Então, este é o primeiro entendimento que precisamos ter acerca do termo tentação. Toda esta lição, de número 9, obviamente, estará orbitando, tá? Orbitando esta palavra, este termo tentação. Ela é a palavra-chave para o entendimento desta lição de número 9. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e a segunda, obviamente, da carne. Isto nos faz lembrar a lição que nós tivemos, ainda a lição de número 5. Foi a lição que, por bondade de Deus, demos início a este trabalho, a lição de número 5, em que falei, ou abordamos o tema os inimigos do cristão, né? E ali nós pontuamos 3, mediante a lição, a saber, o diabo, o mundo e a carne. 2 inimigos externos, um inimigo interno, né? Então, para que os outros 2 tenham êxito sobre nós, é necessário serem aliançados ao inimigo interno, chamado carne. Se ele primeiro não atacar ou não tiver acesso à nossa carne, ele não terá êxito em seu propósito. Portanto, nós temos essas 2 vias. A tentação, ela vem por meio do adversário, por meio da nossa carne. Como por meio do adversário? Ele nos oferecendo as obras esdrúxulas do inferno, aquilo que é produzido pelo mundo, aquilo que o mundo confecciona, inflamado por Satanás e seus asseclas. A segunda é a nossa própria carne. Lembra quando o irmão do Senhor, Tiago, ele falou em sua epístola, no primeiro capítulo, verso 13, somos atraídos, né? Somos atraídos por aquilo que a nossa carne deseja, a saber, o termo concupiscência, que significa desejo exacerbado da carne, um desejo voraz, carnal. Este ou esta é a segunda via da tentação. Ela nos é projetada por estes 2, por Satanás e por nossa própria carne. Nem tudo é o diabo, é a nossa carne. Nem tudo é a nossa carne, é o diabo. Um destes 2 estão por trás desta ferramenta. E a terceira coisa que nós precisamos conceituar aqui ainda neste primeiro tópico é a tentação como um fenômeno humano, ou seja, vamos adentrar, explorar um pouco mais esta segunda via por meio da qual a tentação nos é apresentada. Epístola de Tiago, como mencionei, está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, já que nós podemos fazer uma distinção a respeito de provação, tema provação, como uma ferramenta que Deus opera em nós, diretamente, Deus opera em nós, né, diretamente. Esta provação, diga-se de passagem, ela tem o propósito de nos mostrar tanto o mundo espiritual como o mundo natural, como nós estamos, a quantas, né, nós estamos no âmbito espiritual e no âmbito natural. De que forma nós estamos procedendo? Muitas vezes nos achamos, né, nos colocamos em determinados status espirituais, achamos que nós estamos evoluídos, quando na verdade estamos reprovados pelo Senhor. Muitas vezes nos achamos reprovados, rebaixados, quando na verdade no mundo espiritual temos sido graduados por Deus. Então a provação, ela vem para nos mostrar a quantas nós estamos neste jornadear cristão, ok? Isto é provação. Deus, portanto, não opera a ferramenta da tentação. Por quê? Porque o próprio Deus não pode ser tentado. Pegou aí? Provado, Deus pode ser provado. Nós podemos provar ao Senhor. Ele mesmo nos dá esta prerrogativa lá em Malaquias capítulo 3,
verso de número 11, quando ele fala acerca dos dízimos e das ofertas, ele diz ao finalzinho, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Só por esse gancho nós temos o entendimento que Deus só opera em nós aquilo que dele e nele é operado. Né? Deus opera em nós. A provação nós podemos provar ao Senhor. Mediante as circunstâncias, mediante as situações, nós podemos fazer esta aplicação com relação ao nosso Deus. Isto para constatar a justiça divina. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Lembra o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13? Não veio sobre vós provação ou tentação tal. Provação ou tentação humana, caráter humano. Tudo que o adversário te oferece nada é do tipo alienígena à tua carne. Tua carne não vai se atrair por algo totalmente fora do contexto existencial. Tudo que o adversário vai se basear em algo que você conhece pode não fazer parte do seu convívio, da sua cultura, mas é algo que você já viu em algum lugar. E mediante a experiência que ele tem com o ser humano, ele sabe que sua carne vai se atrair. Pode você nunca ter tido contato direto, mas alguma noção você tem, seja dentro da nossa esfera, porque ele é sagaz, este é o termo aplicado a ele. Ele não vai jogar para perder, ele sempre vai dar o golpe para derrubar. E ele vai procurar ser incisivo naquilo. Como eu lhes disse, ele tem experiência com a raça humana. Não somos os primeiros. E se o Senhor não voltar daqui até lá, formos levados, promovidos às mansões celestiais, outros virão e ele vai trabalhar da mesma maneira. Né? Vai mudar o CPF, mas o modus operandi do adversário vai permanecer o mesmo. Segundo tópico, o Senhor Jesus e a tentação. Aqui adentraremos mais precisamente neste texto da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso de número 11. Quando aqui ainda no primeiro subtópico do segundo tópico, provação do Senhor Jesus, o texto nos diz assim: de acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Escute isto. Ouça isto, esta afirmação. Por meio da oração, jejum e da palavra. Mas ouso ainda, me baseando pelo texto de ouro, ouso ainda dizer que antes da oração, do jejum e da palavra, houve a questão da vigilância. A vigilância que é alimentada, por que não dizer, pelo termo prudência, prudência vigilante. Quem é vigilante é um homem prudente. Quem é prudente, ele está sempre atento, vigilante, sóbrio. O termo sobriedade que o apóstolo Pedro usou na primeira carta, capítulo 5, verso 8, tem o sentido de dizer, ele nunca se deixa ser levado pelas coisas daqui, ele não se deixa chafurdar-se com as obras da carne, aquilo que é produzido para trazer conforto à sua carne. Sobriedade vem em contrapartida ao conforto de sua carne. Mas não é um conforto diabólico, é tudo aquilo que de fato é tido no mais inocente ou na mais inocente forma de entendimento do termo conforto. Tudo aquilo que agrada a sua carne engorda ela, fazendo com que ela sinta-se à vontade para expor suas
predileções. Amém? Portanto, é necessário muitas vezes nos privar de algumas coisas. É quando você vem entender o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Perceba, há coisas que eu não devo entrar em contato, mas há outras que mesmo entrando em contato, mesmo eu podendo entrar em contato, eu não posso me deixar ser levado por ela, porque nós temos esta inclinação a sermos facilmente conduzidos pelas coisas que confortam a nossa carne. Aquilo que proporciona descanso à nossa carne, refrigério à nossa carne, né? E mesmo que estas, a princípio, não nos faça algum mal, não tenha contaminação, né, do pecado, ou até mesmo do adversário, devemos vigiar, porque a princípio pode não ter, mas a forma como eu estou em contato com ela, isso pode gerar um mal, e um mal terrível. Qual é o mal? É o mal da brecha. O mal da brecha. Abrindo brecha, o adversário ele entra. Ele, uma vez que ele entra por meio daquela brecha, que a princípio não era problema, portanto vem uma das aplicações, cuidado para não transformar bênçãos em maldições, né? É quando a gente sabe muito bem, né? Podemos aplicar muito bem aquilo que colocamos ante os nossos olhos, aquilo que colocamos ante os nossos ouvidos. Muito cuidado, vigilância, né? Devemos assim proceder desta forma para não cair no engodo do adversário, de Satanás. A lição, ou segundo subtópico ainda deste segundo tópico, né, vai nos falar acerca das áreas que o Senhor Jesus ele foi tentado. E nós sabemos que foram 3 áreas que o Senhor Jesus ele foi tentado. Agora, perceba, né, antes que eu vá para o terceiro subtópico deste segundo tópico, que vai falar como Jesus venceu todas elas, na verdade eu quero fazer um aparato dos 2 tópicos aqui na exposição deste texto. Me chama a atenção, né? Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Sempre que o adversário apresentou uma tentação ao Senhor Jesus, ele deu início à sua fala colocando, a princípio, em xeque se ele é ou não filho de Deus. O adversário sabe que está lidando com o filho de Deus. Ele sabe que está falando com Deus. Ele sabe quem é este Deus. Porém, ele sempre inicia com a mesma fala. Quando o Senhor Jesus responde a ele, o Senhor Jesus nunca entra no jogo do adversário, dizendo algo do tipo: se eu sou filho de Deus, quem é você para questionar a minha identidade, a minha origem? Quem é você para questionar a minha divindade? Não. O Senhor Jesus não entra na pilha do adversário. O Senhor Jesus não entra na pilha do adversário, mas ele sempre responde com uma resposta direta, uma resposta cirúrgica. A primeira lição que sobressai aqui, que nos salta aos olhos: nunca entre em debates ou questões desnecessárias com o inimigo ou seus asseclas. Quando o adversário não vem, ele manda os seus subordinados. E sempre com uma estratégia, com uma arma aparentemente inofensiva, uma arma provocativa. Se tu és o filho de Deus, fazes isto. O Senhor Jesus responde a ele de forma direta, sucinta, porém cirúrgica, que está escrito: nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus, de forma alguma, está aniquilando as necessidades humanas. Ele não está fazendo isto.
Ele não está dizendo que não é importante que o homem se alimente, mas ele está falando que nem só disto deve viver o homem, mais que isto, o alimento espiritual é tão necessário quanto natural. Aquilo que sustenta a nossa matéria é tão necessário quanto aquilo que sustenta a nossa vida espiritual, que é toda a palavra que sai da boca de Deus. Nada se deve desprezar. Eu acho lindo quando alguém ministra a palavra do Senhor e é correção, e mesmo que não seja para mim, mas quando vem do alto, eu acho lindo quando tem crentes que glorificam, adoram, confirmam para si, não para o outro. Deus está falando com fulano, com Beltrano, não. Ele recebe para si a mensagem. Por quê? Ainda que hoje eu não precise, amanhã nunca se sabe. Eu posso precisar. Diz o texto de 1 Coríntios capítulo 10, e o verso de número 12, que aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Olhe que não caia. Hoje nós estamos de pé, mas amanhã nós não sabemos. Por isso devemos amparar, receber de bom grado toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra coisa que me chama a atenção, quando o adversário muda, né? Quando o adversário resolve fazer a segunda tentativa, ele agora não apenas fala, mas ele muda o lugar. Perceba, para o segundo golpe que ele vai desferir, ele muda o Senhor Jesus de ambiente. Isso fala-se que ele precisa, para ter êxito na sua tentativa, mediante as experiências que ele tem com o ser humano, ele precisa que o ambiente lhe seja conveniente. O adversário de nossas almas, ele não brinca em serviço, ele sabe o que está fazendo. Ele novamente vai tentar abordar o mesmo tema, se tu és o Cristo. Mas antes de fazer a segunda tentativa, ele muda o Senhor Jesus de ambiente. E para onde ele vai para a segunda tentativa? Ora, a segunda tentativa ele vai colocar à prova o Senhor Jesus acerca de seu âmbito. Ele vai desferir o golpe no âmbito emocional, psicológico, emocional. O primeiro, aonde eles estavam no deserto, o golpe foi desferido na carne. Se tu és o Cristo, 40 dias com fome, 40 dias se privando, 40 dias negando a carne. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não deu certo não? Pois agora eu vou desferir o golpe na alma. E leva Jesus para o pináculo do templo. Sim, o templo. Por que o templo? Para tratar, para desferir o golpe na alma. Por que o templo? Porque o templo é o lugar onde a sua armadura, né, a sua armadura é aberta e seu ponto fraco é exposto. É no templo que você retira, né, toda a máscara, no bom sentido falando. Que sentido o Senhor está se referindo? Ao longo do dia, mediante o local que você está, seu trabalho, a faculdade, no seu lar, você mantém para tentar ocultar o que de fato está dentro da sua alma, você mantém uma postura para que ninguém venha lhe interpelar, para que ninguém venha molestar a sua alma. Você vai se mantendo firme, mas quando chega na casa do Senhor, tudo o que você quer é se esvaziar, é se expor diante do Senhor. E o templo não há melhor lugar do que isto. Por isso o adversário vira para o Senhor Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, como ele viu que na primeira o Senhor Jesus respondeu com a palavra, ele agora vai usar a palavra para dizer: eu também sei. E na palavra, já que pela palavra você quer seguir, vamos seguir pela palavra. Aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para te guardar, né? Para te guardar em todos os teus caminhos. E como a gente viu
Ainda no primeiro tópico, Deus ele não pode ser tentado pelo mal. E a resposta que o Senhor Jesus dá ao adversário é essa: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, o Senhor Jesus coloca a palavra como forma de defesa e contra-ataque ao inimigo. Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. O golpe desferido na alma, na psique de Cristo, a tentativa era: você é filho de Deus. Será que ele não se importa, né, no seu estado, na forma que você está? Olha o jeito que você está, né? Será que ele está contente da maneira que você se encontra? Prova, né, que ele se importa com você. Lança-te daqui abaixo. E a resposta de Cristo é clara: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por quê? Nas entrelinhas da resposta de Cristo, Deuteronômio capítulo 6, verso 16, nas entrelinhas de Cristo, eu não preciso tentar ao meu Deus, uma vez que ele é comigo. Eu não preciso tentá-lo, uma vez que eu sei, eu tenho convicção que ele está comigo. Portanto, Jesus está dizendo: eu estou centrado no que eu sei. Eu estou fundamentado no que eu sei. E a terceira e última coisa que me chama a atenção é quando o adversário agora pega Jesus e o leva para um ponto mais alto, ainda mais alto, que esta segunda feita. Veja, na primeira, para tentar a carne, o adversário trabalhou na terra. Por quê? Porque a carne inclina-se para as coisas da terra. Na segunda, para tentar a alma, o adversário meio que levou a Jesus ao meio do primeiro e do segundo ponto, entre o céu e a terra. A alma, ela fica suspensa. Diz em Gálatas capítulo 5, verso 16, 17, que há uma batalha da carne contra o espírito, mas não é o espírito de Deus, é o nosso espírito humano. Nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito. Esta tricotomia que constitui o nosso corpo nos diz que a carne inclina-se para as coisas que são aqui, terrena, o espírito para aquilo que é eterno, mas a alma, ela fica suspensa, ela vai se inclinar para aquilo que mais está alimentado. Portanto, agora, se o adversário tentou na terra, com as coisas da terra, foi para o templo para tentar a alma, para onde ele vai? Para o monte, o ponto que está mais próximo do céu, para tentar o quê? Isso mesmo, ao Espírito do Senhor Jesus. De que maneira? Ele mostra o mundo. Quando ele mostra o mundo, ele não apenas mostra a questão física, para ser mais diretamente falando, para ser mais direto, ele mostra os reinos do mundo. Na terceira e última, ele já não coloca em xeque a natureza divina de Cristo. Na primeira ele tentou: se tu és o filho, se tu és o filho de Deus. Na segunda: se tu és o filho de Deus, na terra, no templo. Agora ele para um alto do monte, aonde está exposto o quê? O Espírito, e ante ao Espírito não há máscara. As coisas espirituais, no âmbito espirituais, elas são reveladas, aquilo que estava em oculto não permanece, né? No âmbito da terra, ou seja, da carne, as coisas ficam em oculto. No templo, podem ou não serem manifestas, mas no âmbito espiritual, nu e cru, como foi aqui no alto do monte, ele já não podia ocultar o seu real propósito. Ele olha para o Senhor Jesus e diz: tudo isto, os reinos do mundo, os reinos que estavam ali presentes, creio eu que ele mostrou reinos em guerras, reinos em ascensão, reinos que estavam prestes a ruir. Ele mostrou tudo isso ao Senhor Jesus e disse: tudo isto eu te darei se prostrando me adorares neste momento, né? Era o mesmo que está dizendo: deixa eu ocultar a obra que você vê, deixa eu encurtar a obra que você veio executar. Era o mesmo que ele está dizendo assim: pega um atalho. Eu sei para que você veio. Eu sei qual é o propósito que você veio. Então deixa eu
encurtar a coisa, vamos fazer da seguinte forma, não precisa você passar por tudo aquilo que está por vir, não. Era o mesmo que ele está dizendo isso. Não precisa. Vamos fazer um negócio aqui. Dá só uma prostradinha, uma prostrada. Adora, tá tudo certo, o reino é teu, abro mão, sigo meu caminho, você segue o céu. Mas o Senhor Jesus lhe dá uma lição, mais uma vez, com as Escrituras. O adversário fez uso das Escrituras apenas na segunda tentativa. Na terceira, ele já não faz uso das Escrituras, né? Ele abandonou. Porém, Jesus, da primeira à última, expõe as Escrituras. Como ele disse na primeira, toda a palavra que sai da boca de Deus, ela serve para combater e refutar as obras do inferno, desde o âmbito natural, carnal, né, terreno, material, como o âmbito emocional, bem como espiritual. A palavra do Senhor, o nosso Deus, é poderosa para desfazer todo vento de doutrina de demônios, para refutar toda ideia satânica. Da primeira à última tentação, o Senhor Jesus não abriu mão das Escrituras. Por quê? Ele não apenas está degladiando contra o adversário, como ele também está exemplificando, dizendo à sua igreja, como eu venci, do princípio ao fim, vocês devem fazer também, para que sejam também vencedores. Da maneira como eu estou seguindo, vocês devem seguir também. Este é um dos maiores exemplos do nosso Senhor Jesus. Como eu vencerei o adversário, as obras do adversário, as obras da carne, né? Como eu vencerei as investidas do inferno, cheio de toda a palavra que sai da boca de Deus, não desprezando um versículo que seja, uma vírgula, um ponto, um sinal, não desprezando uma mensagem, por mais dura, por mais difícil que seja de recebê-la, de engolir, eu devo tomar posse de toda a palavra que sai da boca de Deus, para que eu esteja apto para toda boa obra, para resistir com poder a todas as obras infernais. Assim o Senhor Jesus venceu, ele sabia o que lhe esperava, ele sabia que havia traição, ele sabia que havia um vitupério, ele sabia que havia um calvário, ele sabia o cálice que teria que beber no final. Porém, mesmo assim, ele encarou de frente, ele assumiu de frente o caminho que Deus havia entregue para ele. Não é um caminho longo e nem tampouco é um caminho curto. O caminho que o Senhor nos dá não deve ser medido por sua largura ou extensão. Tem uns que a trajetória é muito longa, ele vive muitos anos sob a terra. Eu acho linda a história do nosso saudoso irmão em Cristo, né, reverendo Billy Graham, promovido às mansões celestiais aos 98 anos de idade. Porém, há outros que o caminho é muito curto, mal começa e são recebidos logo nas mansões celestiais. Porém, o que nos alegra não é o tamanho, a largura, a extensão do caminho, mas é a pureza do que Deus preparou para nós. Isto devemos preservar. A tentativa do adversário atacando o âmbito da carne, o âmbito da alma, o âmbito do espírito do nosso Senhor Jesus, não é diferente do que ele faz contra mim e contra você. A tentativa dele de tentar nos frustrar é macular o propósito. Ele não quer que o propósito se encurte, muito menos que ele se alongue. O que ele quer é aniquilar, é perverter, é destruir. Com ele não há negociação. Devemos ser incisivos, direto. Eu não devo trazer palavras minhas contra o adversário, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, porque pela mesma venceremos como o Senhor Jesus venceu, dizendo a Satanás: vai-te, Satanás.
Vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Portanto, este é o terceiro e último tópico, resistindo à tentação. E o primeiro subtópico deste terceiro tópico nos diz: todos somos tentados. O segundo, rejeite a tentação. E o terceiro, arrependa-se. Isso porque, uma vez que venha a ceder, nunca se deixe ser levado pela ideia: chafurdado estou, chafurdado em pecados ficarei. Não, repreenda esta ideia. Ela é má, ela é satânica, ela é diabólica, uma vez que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Mais que isto, ele não perde a validade, ele não é um produto que pode ser maculado, ele não tem limite, ele tem poder para nos purificar de toda iniquidade, de todo o pecado. Portanto, esta é a mensagem que o Senhor nos dá nesta nona lição. A você, querido professor, Deus em Cristo te abençoe na produção do seu conteúdo programático. A você, querido aluno, Deus em Cristo te abençoe na preparação de seu coração para receber a boa semente. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que nos é outorgada. Um livro que eu muito indico aos meus irmãos acerca deste assunto. É um livro conhecidíssimo pela Igreja do Senhor Jesus, O Peregrino, de John Bunyan, um clássico da fé cristã. Deus em Cristo te abençoe. Tenham ótimos estudos. Célica paz a todos.